é um privilégio para mim falar com vocês, trazer a palavra, além do privilégio de ser um arauto do Evangelho, é um privilégio ver pessoas que já me são queridas, voltar a essa igreja e de tempo em tempo, Verendo Night nessa amizade carinhosa, faz questão de me trazer de volta e só aumenta o amor e o carinho por vocês. Eu quero falar de uma coisa hoje, e eu vou te explicar primeiro, porque Jesus falou que um amigo fala a outro amigo aquilo que pensa ou aquilo que pretende. Jesus disse para os discípulos, eu conto para vocês a respeito do que vou fazer, porque um amigo não esconde do outro amigo. Então eu vou falar como amigo e vou dizer que eu fico muito alegre que a celebração de aniversário dessa igreja seja a celebração de uma jovem igreja. E não de uma igreja velha. Uma jovem igreja, porque pelos meus cálculos, a questão do que é jovem e é mais velho, precisa ser medido, desculpa a sinceridade, em relação a mim. E a minha definição é que 20 anos mais que eu já é velho. Qualquer coisa menos que 20 anos não é tão velho assim. Então, como a igreja está fazendo 69, e eu já estou no meu 56º ano de vida, essa igreja é jovem. Velha só quem tiver 20 anos mais que eu. E com todo respeito aos que tiverem mais de 76 presentes aqui, por favor. Porque não há nada de ruim em ser velho. Meu pai até é. Minha mãe não, ela só é 18, 19 anos mais velha que eu. Mas meu pai já é velho. Mas, na verdade, essa história aí de idade ser relativo, com a qual eu estou começando, é porque eu tomei uma decisão. Eu estou sentindo que os anos estão passando. Eu não estou velho, falei que sou jovem. Mas agora, eu e a Adriana entramos na mania de tentar voltar a fazer exercício físico. E eu vivo com os músculos doendo. Vai lá, o treinador treina a gente, força, força, levanta peso, faz isso, faz aquilo, e depois eu fico, ai. Não queria, eu ainda não tenho essa autoimagem de mim. Aliás, nesse mundo tão incrível que estamos vivendo, eu resolvi que eu vou ser alguém transidade. Eu vou ser um transjovem. Eu vou dizer que eu me auto-identifico como alguém com 35 anos de idade. E vai discutir comigo e dizer que eu não tenho direito de definir o que eu sou. Ih, agora eu me arrisquei, né? Está transmitido isso, né? Alguém vai falar que o que eu falei tem implicação com dizer que homem é homem, mulher é mulher, e aí eu vou... Bom, só me visitem se eu for preso por causa disso. Acho que ainda não. Mas, essa questão de idade aí não é à toa, tá? Eu estou falando dela porque eu tenho que reconhecer que eu ainda não estou na fase do ai. Mas eu já cheguei na fase na qual, se eu me exercitar um pouco mais, me esforçar um pouco mais, eu já não sou daqueles que você pergunta, e aí, tudo bem? Já vou avisando na nossa amizade, tudo a partir de agora, reverendo, a gente não vai mais falar um para o outro, e aí, tudo bem? A gente vai falar, onde que dói? Onde é que dói hoje? A realidade é que, brincadeira à parte, eu já disse isso a vocês, quando pregando para vocês, aqui nessa igreja, quando tive a honra de lhes trazer a palavra de Deus, também numa situação de aniversário da igreja, muitos anos atrás. E eu vou repetir. O melhor presente que se dá para alguém que a gente quer bem, que a gente traz para o coração, são coisas verdadeiras, valiosas, e não só elogios vazios. Então hoje eu quero compartilhar com vocês algo na palavra que nos traz profunda esperança. Eu quero dar ânimo, encorajamento, como o meu presente aqui, ao cumprir essa missão de trazer a palavra de Deus. Mas eu preciso lembrá-los de que o Evangelho funciona, os mais velhos vão entender a expressão que eu vou usar. Tem uma estrutura que é meio de pas de deux, um passo de dois. Tem dois momentos. Eu não sei se você sabe, mas a pregação eficiente, eficaz do Evangelho, se você for evangelizar alguém, vou te ensinar como é que tem que ser a estrutura básica que você usa. Você tem que chegar e falar assim, em primeiro lugar, escuta, você é muito pior do que pensa, e a sua situação é muito pior do que você imagina. Essa é a primeira parte da pregação do Evangelho. A segunda parte é, mas Jesus Cristo é muito maior e muito mais capaz de te transformar do que você consegue até conceber.
Ou seja, a sua situação é pior do que você está disposto a reconhecer, mas Jesus é muito melhor do que você imagina. Por quê? As boas novas do Evangelho vêm para pessoas que se reconhecem pecadores, necessitados. Por isso que eu estou falando soa como se eu estivesse só falando no nível aqui da evangelização. Mas aqueles que gostam de se aprofundar na teologia sabem que eu estou falando da relação entre lei e o Evangelho. A lei vem para nos convencer do pecado e o Evangelho para mostrar o que Deus providenciou como resposta. E, de certa forma, toda pregação que tenha esperança, quando vista na palavra de Deus, ela começa com um opa. E depois vem a esperança. Porque primeiro ela nos choca e nos traz para a realidade. E a realidade é o seguinte, brincadeiras à parte, nós vivemos num mundo de gemidos. Não é eu que estou surpreso de que depois da 5ª década de vida a gente geme porque cada dia tem uma dorzinha. Não, nós vivemos num mundo de gemidos, numa cultura que geme. E a gente está cercado de situações e não é à toa. Aqueles de vocês aí que trabalham com finanças, que trabalham com a economia, talvez com o comércio, sabem que estamos vivendo tempos agora de temores, de gemidos. A maioria de nós sabe. Uma certa insegurança quanto a ações que estão sendo tomadas, quanto a coisas que estão acontecendo. E não é só na política do nosso país, não. É global. Reverendo, a última vez que nós dois poderíamos conseguir lembrar que nós vivemos um momento histórico no qual as 2 maiores potências nucleares do mundo estavam em pé de guerra, foi quantos anos atrás? Pois isso descreve a situação hoje. Você pensa que não? É que a gente está tão anestesiado com as crises ao nosso redor que a gente quase que prefere não prestar atenção nelas. Mas esse é o momento no qual os Estados Unidos e Rússia estão aí prestes a trocar tiros. E caso você não saiba, nessa semana passada, foi descoberto que, a despeito do presidente americano dizer não vamos enviar tropas para a Ucrânia, não vai haver soldado americano combatendo com soldado russo, contra soldado russo, vazaram documentos do Pentágono que mostram que as tropas americanas já estão lá e a mídia estava ajudando a esconder. Já tem soldado americano trocando tiro com soldado russo em Kiev. Então não é uma situação só de Brasil, não estou falando de política. Estou falando de uma situação de um mundo que geme ao nosso redor. Uma natureza que geme, e isso eu posso falar com absoluta certeza. Você pode discordar de mim se eu disser que politicamente, socialmente, o mundo está instável. Mas agora você não pode discordar de mim quando eu disser que a própria natureza geme. Porque a Bíblia fala que a natureza geme. Eu vou pregar sobre isso. Vou ler o texto com vocês. Mas eu quero mostrar para vocês que, para que a gente chegue na mensagem profunda de esperança, daquilo que Deus vai fazer conosco, é preciso primeiro reconhecer com o apóstolo Paulo, e se já quiser ter sua Bíblia aberta, é o 8º capítulo da carta de Paulo aos Romanos, e ele fala de gemidos ali, gemidos de dor. Ais. Não ais como os flagelos do Apocalipse, ais como gemidos mesmo. E ele fala de 3 tipos de gemidos diferentes, num pequeno texto. Entre uma dúzia de versículos, ele fala de 3 tipos de gemidos diferentes. Eu vou ler o texto e eu quero que você preste bastante atenção, e aí a gente vai destrinchar um pouco os gemidos dos quais ele fala, para eventualmente chegar lá no caminho de esperança. Romanos, capítulo 8, quero ler com vocês do verso 14 em diante. Preste bem atenção, porque está falando a respeito de nós. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito da adoção, baseado no qual chamamos Abba, Pai. Abba é o termo carinhoso para pai no aramaico. Papai, paizinho. Então presta bem atenção, vocês não receberam o espírito de temor, e não é para vivermos como escravos, fomos chamados para a liberdade e para a segurança. Isso é muito animador, até mesmo no meio das piores situações. Ele continua no versículo 16, o próprio Espírito, que Espírito? O Espírito de Deus,
testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Quem é você? Você é um filho de Deus e um co-herdeiro com Jesus Cristo. Essa é a nossa identidade em Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Eu não sei se vocês perceberam a virada de raciocínio que Paulo está fazendo aqui. Ele começa falando algo extremamente bacana, positivo. Vou te falar da sua identidade. Você é um herdeiro, co-herdeiro com Jesus Cristo, herdeiro de Deus. Você não recebeu espírito de covardia, levanta o rosto, levanta a cara, estufa o peito e se prepara para viver com dignidade, porque você foi chamado para essa nova identidade em Cristo. Mas ele está preparando, ele está afagando, agora vem um tapa. Por isso, por causa dessa nossa identidade, não fique surpreso e não se desespere nos sofrimentos do tempo presente. Porque se nós vamos colher a glória com Cristo, é justo que soframos com Ele também. Mas os sofrimentos do presente tempo não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E aí no versículo 19 ele diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O que é a ardente expectativa da criação? Do que ele está falando? Ele está falando da criação. Se ele está fazendo um contraste com os filhos de Deus e o resto da criação, ele está falando das outras coisas criadas que não somos nós. Correto? Então ele está dizendo o quê? O que é que a criação aguarda? O que é que a natureza espera? O que é que toda a criação espera ardentemente, tem vontade, anseia? Puxa, não vejo a hora de chegar. O que é que eles estão aguardando? A manifestação, a revelação dos filhos de Deus. Eles estão esperando ver a gente ser coroado como co-herdeiros. A natureza aguarda ansiosamente o dia em que nós vamos nos manifestar como filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente. O pecado que impera no nosso mundo, que faz com que a natureza seja má também, que bichos comam seus filhotes, eu perdi um galinheiro inteiro no sítio, porque a minha sobrinha, sem saber, jogou comida de lixo para as galinhas comerem e junto tinha casca de ovo. Elas comeram casca de ovo, nunca mais deixaram de comer os próprios ovos quando botavam. Uma vez que as galinhas todas experimentaram, tiveram que sacrificar acho que umas 20 galinhas. Porque elas gostaram do gosto de casca de ovo, nunca mais pararam de comer os próprios ovos. Nessa ideia de que a natureza é tão perfeita porque ela é boa, calma, vamos lá. O mundo está em desordem até no âmbito da natureza. Mas o que é que a natureza, se ela fosse um ente, um ser que tivesse expectativas, estaria esperando? Ela anseia, tem a ardente expectativa de ver a manifestação dos filhos de Deus. Por que isso? Fácil, porque os filhos de Deus foram criados e colocados no jardim para serem os reis da natureza. Adão e Eva receberam de Deus a função de governar e frutificar eles mesmos e a natureza. Se o homem que era para ser o rei debaixo de Cristo, de toda a criação, a coroa da criação, se deturpa, a criação fica em desespero e desordem. Então, Paulo está raciocinando assim: a gente sofre no tempo presente, mas não sofre sozinho, até a criação está sofrendo. E aí eu te prometi 3 gemidos, certo? O próximo versículo diz assim, o versículo 20, vou ler de novo. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Versículo 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. Primeiro gemido, cumprido, né? A criação geme.
E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. 2 gemidos. A natureza geme e nós gememos. A natureza geme esperando por nós, e nós gememos esperando a redenção do nosso corpo e a obra completa de Cristo em nossas vidas. A natureza geme esperando a hora que aqueles que já foram chamados como filhos de Deus, escolhidos desde a eternidade, e estão sendo chamados e reunidos, sejam aperfeiçoados. E nós, os que fomos chamados, gememos enquanto vivemos nesse corpo de corrupção, nesse tempo de corrupção, esperando que aquela obra de Deus seja completada em nós. 2 gemidos. Prometi 3, né? O 3 eu espero que seja uma surpresa, caso você já não tenha se antecipado e lido o resto que está na frente. Porque aqui diz assim, versículo 26, também o Espírito Santo, o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos. A natureza geme, eu estou gemendo, e o Espírito Santo intercede por mim com gemidos diante do Pai. Os gemidos da natureza são de tristeza, porque nós deixamos de cumprir o papel que deveríamos. Os nossos gemidos são porque ainda não terminou a obra e nós ainda vivemos como pecadores e santos ao mesmo tempo, já justificados em Cristo e perdoados, mas ainda lutando com o pecado remanescente. Mas o Espírito Santo não geme, nem por culpa, nem por ardente expectativa. Ele geme por amor, rogando e intercedendo por nós, para que Deus complete a obra em breve em nossos corações. Aí é que vem um daqueles versículos bíblicos que eu fico muito irritado quando eu vejo ele usado fora do contexto. O único contexto correto para você usar esse versículo é esse que eu estou te oferecendo aqui. É nesse contexto que ele vira e fala assim: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então a intercessão do Espírito é infalível, é com gemidos, mas não para tentar convencer, porque ela é infalível, ela é de acordo com a mente de Deus. E aí diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu já vi tanta gente usar esse versículo para falar, não fica triste que você perdeu o emprego, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é uma mentira, mas está incompleto. O completo é assim, Deus é capaz de usar até as coisas ruins que acontecer na sua vida, até os seus gemidos e o seu sofrimento, Ele vai usar para o seu bem. É a confiança de que o que vier a acontecer, Deus vai usar para o bem, Ele vai converter o mal em bem, como Ele fez com José. Vocês intentaram o mal, mas Deus transformou em bem. A promessa não é, fica tranquilo que tudo vai dar certo. Isso é música do Bob Marley, que acho que foi traduzida pelo Gilberto Gil, né, o ex-ministro da Cultura. Tudo vai dar certo. Não. A mensagem bíblica é outra. Todas as coisas cooperam porque Deus as faz cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Ou seja, tudo vai cooperar para o propósito bom de Deus na sua vida. E esse propósito, sim, resulta na sua alegria. Mas a sua alegria não é o objetivo principal de Deus. A sua felicidade não é o alvo principal de Deus. O alvo principal de Deus é que você tenha a imagem de Cristo plasmada em você. Mas quando você tiver o reflexo perfeito da glória de Deus, você vai ser feliz. Primeira pergunta dos catecismos, breve e maior. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Porque quando o glorificamos, experimentamos verdadeiro gozo eterno.
Felicidade não é o alvo, felicidade é o fruto de benefício que vem quando o alvo de Deus para a nossa vida é cumprida. E o propósito de Deus para a nossa vida qual é? Paulo vai continuar, eu preciso continuar a leitura. Ele diz assim, vamos lá, voltar ao versículo que não deve ser tirado do contexto. 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Eu vou parar por aqui a leitura. Trabalhar um pouquinho mais com vocês nisso e depois eu retorno ao texto. 3 gemidos. Acho que eu cumpri pelo menos essa parte de dizer que tem aí 3 gemidos. Espero que fique na sua cabeça para sempre, que se eu estou gemendo, a natureza também está, meus irmãos também estão, mas o Espírito geme por mim, diante do Pai. Tá? Mas entre os nossos gemidos e ais, entre as dores dessa vida, entre ver um mundo que está tão confuso, que está de cabeça para baixo, entre ficar lutando, eu vou ficar neurótico, vou ficar assistindo noticiário, pesquisando na internet tudo o que está acontecendo, eu vou ficar louco? Ou eu vou me alienar e fingir que não está acontecendo nada? Essas são opções horríveis, as duas, né? E a gente fica... Ou eu vou tentar achar um meio termo. Uma hora eu vou desligar e uma hora eu vou ficar antenado. Não dá, a gente não tem esse tipo de controle. No meio de um mundo cercado dos ais e dos gemidos, Deus nos lembra que Ele nos chamou para outra coisa, que Ele não nos deu espírito de covardia. E aprenda isso. Vivemos hoje uma geração que inclui a minha geração, a geração que veio abaixo da minha, dos meus filhos, e a geração dos meus pais. Então inclui todo mundo que está aqui dentro, tá? Deus nos chamou para viver numa geração, num século, num tempo de grande confusão. Mas é ao mesmo tempo um tempo de tremenda oportunidade para a gente enfocar aquilo que realmente importa e que Deus quer fazer no nosso meio. Vivemos em tempos cercados de gemidos. E pior, tempos que nos tornaram fracos. Tudo ao nosso redor, na nossa cultura, diz: você não precisa aguentar dor, você não precisa aguentar sofrimento. Se estiver doendo, toma um remédio. Se estiver deprimido, toma um remédio. Se estiver angustiado, faz alguma coisa. Se não estiver feliz, larga da mulher e arruma outra. Tudo tem uma solução barata nesse mundo, porque afinal de contas, para você ser feliz, vale a pena sacrificar o que quiser. Até os filhos no altar de Baal. Vivemos numa sociedade que nos encoraja a ser fracos. Houve tempos em que pessoas eram resistentes, em que uma mulher virava e falava assim: fica tranquilo, meu filho, eu já pari 12. Sou forte. E era mesmo. Minha bisavó, né? Falava isso. E era mesmo. Em que homens que diziam: eu estou construindo minha própria vida com minhas próprias mãos, faziam isso literalmente. Talvez alguns senhores e senhoras aqui mais velhos saibam do que eu estou falando. Uma geração de pessoas de homens que foram para Monte Castelo para liberar a Itália. Foram e lutaram. E hoje nós vivemos uma sociedade que não aguenta um ai. Rapaz, eu já vi uns memes, talvez vocês tenham visto, que mostravam as diferentes gerações de homem, né? Tinha lá a geração dos que foram guerreiros, dos homens que levavam soco e falavam: tudo bem, não tem problema. Depois vinha a geração daqueles que levavam soco, davam de volta, obrigavam. Depois chegava na geração de agora, era ai. E o meme estava ilustrando a covardia crescente ao nosso redor, a falta de coragem. E Paulo diz: não, Deus não nos deu espírito de covardia, nem de escravidão, Ele nos deu espírito de liberdade, Ele nos chamou para sermos fortes. Mas para quê? Para o objetivo dEle, para o propósito dEle, que é a imagem de Cristo plasmada em nós, imposta em nós. Sabe o que é a ideia de plasmar uma imagem? É você pegar aquele molde e na cera, fazer aquela impressão que fica reproduzido ali a imagem que você plasmou. Por isso que antigamente falava televisão de plasma. A imagem de Cristo formada em nós é o objetivo, é o que o texto fala.
Deixa eu ler para vocês um poema. A tradução é minha, mas o poema é de um homem chamado Robert Murray McCheyne. E ele deixou de presente, de herança para nós. Ele foi um ministro do Senhor de quase 2 séculos atrás, 1 século e 2 terços atrás. E ele deixou esse poema escrito, ele declamou esse poema no meio de um sermão, tratando exatamente desse texto. E eu fiz uma tradução desse poema. Eu já fui um estranho à graça e a Deus. Não conhecia meu pecado e sentia meu fardo. Ainda que amigos falassem arrebatadamente sobre Cristo no madeiro, Jeová tzedeknu significa justiça, minha justiça. Jeová, minha justiça. Então no poema ele diz, ainda que amigos falassem arrebatadamente sobre Cristo no madeiro, Jeová tzedeknu não significava nada para mim. Muitas vezes lia com prazer, para consolo ou estímulo, os rebentos de Isaías, ou a simplicidade de João, mas mesmo quando estes retratavam o madeiro ensanguentado, Jeová tzedeknu, justiça minha, não parecia significar nada para mim. Com lágrimas que vertem das filhas de Sião, chorei pelas águas que afogaram a minha alma, mas não via que meus pecados haviam sido pregados naquela cruz. Jeová tzedeknu, nada significava para mim. A graça gratuita, entretanto, veio de cima e me despertou. Os temores da lei me assolaram, tremi de morte, nem refúgio nem porto seguro encontrei em mim mesmo. Jeová tzedeknu teria que ser a minha salvação. Meus terrores se desfizeram diante do doce nome, meus medos e culpas exilados, com audácia eu vim beber da fonte que dá vida e que é de graça. Jeová tzedeknu é tudo para mim. Jeová tzedeknu, meu tesouro, meu orgulho. Jeová tzedeknu, eu nunca me perderei. Em ti está garantido, no mundo e em tudo, meu cabo, minha âncora, minha couraça, meu escudo. Até mesmo no vale da sombra da morte, esse pleito estará em meus lábios de morte. Pois enquanto desta vida meu Senhor me liberta, Jeová tzedeknu será o meu canto final. E McCheyne estava no final da vida quando compôs esse poema. Me toca o coração profundamente, porque é isso, a justiça de Cristo, que é dada gratuitamente para que seja emplacada em mim, para que me cubra, para que me transforme à luz da imagem de Jesus Cristo. Então vamos lá, resumindo, nós temos a garantia de que nós somos filhos e co-herdeiros. Filhos de Deus, herdeiros dele e co-herdeiros com Cristo. Mas nós somos chamados a viver hoje na segurança da nossa identidade em Cristo, mas ao mesmo tempo na realidade de um mundo cercado de gemidos, anseios e expectativas daquilo que ainda não se revelou, daquilo que nós ainda não somos por completo. Nós temos a garantia de uma nova identidade em Cristo e Deus nos deu a missão de aprendermos a viver num mundo cercado por gemidos, mas no sentido seguros do nosso destino. Oh, desafio grande! Esse é um mundo para covardes? Não. Esse é um mundo para pessoas que estão dispostas a dizer, Senhor, eu quero ser esse herói. Eu quero ser essa heroína. É isso que Deus nos chama para viver e para experimentar. E Paulo, então, conflagra, no mesmo discurso, os gemidos e somos mais que vencedores. Interessante, né? É isso, nós somos chamados para sermos mais que vencedores em meio a um mundo que geme ao nosso redor e no qual nós mesmos vamos gemer em muitas situações, esperando que se complete o que Deus começou. Porque nós somos chamados para viver à luz de uma identidade que Deus está processando em nós ainda. A natureza geme esperando por nós. Nós gememos esperando por Ele. E Ele geme em nosso lugar como Espírito Santo.
gemeu na cruz como o Filho e geme como o Espírito que intercede e nos guia para que vejamos o Filho. Essa é a ardente expectativa. E essa ardente expectativa vem acoplada, lembra eu falei, o negativo e o positivo, começa pelo ruim, daí vem a boa notícia. Ela vem acoplada com uma garantia infalível. Qual que é a garantia infalível? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Para quem? Daqueles que amam a Deus, que são aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. O que nos traz então para fazer uma breve pergunta. Dá para destrinchar um pouquinho o que é esse propósito de Deus? Eu falei que é ter a imagem de Cristo plasmada em nós. Dá para destrinchar um pouquinho mais? Acho que a gente tem o tempo e a necessidade para fazer isso. Nos versos 29 a 30 ele fala sobre esse propósito. Ele diz qual que é o objeto. O objeto desse propósito, a massa com a qual ele está trabalhando. E a boa notícia, você está incluído nesta massa. Você é o objeto da obra dele. O objeto são aqueles que ele de antemão conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Essa é a massa que o oleiro está usando para trabalhar. Esse é o barro. Esse é o objeto de trabalho dele. Mas qual que é o objetivo? Uma coisa é o objeto, a outra qual é o que é o objetivo? O objetivo era para que eles sejam conformados à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos. É a expansão da família de Deus de forma que nós sejamos o reflexo de Cristo. Agora eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você me responda. No coração, ou até em voz alta, se quiser. Jesus, uma vez pediram a Jesus que mostrasse o Pai. Qual foi a resposta dele? Quem vê a mim, vê ao Pai. Agora a Bíblia nos ensina que nós estamos sendo conformados à imagem de quem? Será que um dia eu vou poder falar quem vê a mim, vê ao Pai? Não é esse o objetivo de Deus? Que nós sejamos reflexo de Deus? Aliás, não é isso o objetivo desde o início. No Éden, nós ouvimos que Deus criou o homem como sua imagem. Ele não deu imagem e semelhança para o homem. O homem não possui imagem e semelhança. Algo que possa pôr ou tirar. Não é algo adicionado. O homem é imagem e semelhança de Deus, mas decaiu em pecado. E na redenção ele se transforma numa imagem e semelhança ainda mais patente, clara e óbvia. Para que a própria criação veja e se regozije. Nós seremos o espelho da glória de Deus para a própria criação que nos cerca. A natureza vai bater palma de pé quando olhar para você. E disser, está ali a imagem do Rei dos Reis. Está aqui o vice-rei, a vice-rainha, que governam em nome do Pai, porque a obra de Cristo fez com que eles fossem plasmados com a sua imagem. É isso. Versículo 30, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe como que Paulo termina isso? Do mesmo jeito que eu me empolgo um pouco quando penso nessas coisas, Paulo deve ter ficado tão empolgado que ele explodiu num hino para terminar esse capítulo. Depois de ter dito tudo isso, ele começou a dizer algo, e os versículos que seguem são como um hino maravilhoso de esperança, porque é assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Outro versículo que as pessoas tiram do contexto. Esse é o contexto do versículo, tá? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? À vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu não tenho razão para temer nada. Que inimigo vai se levantar? Deus está completando a obra. Ele começou dizendo, Deus não nos deu espírito de covardia e nem de escravidão. Nos deu espírito de liberdade e confiança. Então ele diz, como que num hino de gratidão, que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Para de correr atrás de coisas que você acha que você não tem, porque Deus já te deu todas as coisas em Cristo. A gente só está esperando chegar a hora, tomar posse de todas elas. E pode ser que demore bastante para a gente experimentar ou a morte ou a glorificação.
Morte também e glorificação, né? Para a gente ou morrer para estar com Cristo ou ser buscado por Ele. Mas todas as coisas já te foram dadas. Se Deus não poupou o próprio Filho por amor de você, você acha que Ele vai deixar de te dar alguma boa coisa? Quando você pede, Ele não dá, é porque não é uma coisa boa, porque não vai colaborar para o propósito dEle, de fazer você parecer com Cristo. Nenhum de vocês, quando o seu filhinho de 7 anos de idade chegava e falava, eu quero brincar de cowboy com meu amigo, dava um 38 na mão da criança. Sabe por que Deus não me dá saúde, não me faz o cara mais bonito do mundo? Porque eu não tenho capacidade para segurar isso e manter a imagem de Cristo. Porque isso vai me desgovernar. Porque eu ainda não aprendi a ser igual a Jesus. Mas assim como todas as coisas, Jesus é o herdeiro de todas as coisas, que é o herdeiro de todas as coisas, não é? Criador de tudo o que há. E nós fomos chamados para sermos a imagem dele. E Paulo diz literalmente nesse hino de gratidão, se Deus não poupou o próprio Filho, Ele vai negar alguma coisa para você? E ele continua dizendo, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição? Me permitam uma nota bem pessoal. Parte das ênfases do que eu tenho pregado em tempos recentes é porque eu tenho sentido a necessidade, não só no Brasil, não só no nosso contexto, mas global, pregando em outros países, em outros lugares, tenho sentido uma necessidade profunda de avisar e preparar a igreja para uma possível perseguição que se inicia. E eu creio que nossa geração ainda vai ver uma perseguição mais aberta. E ele inclui isso aqui. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição? Ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Se alguém entrar na tua escola, na escola da tua igreja, no colégio Bom Pastor, com uma machadinha na mão e rachar a cabeça de 4 crianças, eu vou olhar e falar, Senhor, eu não entendo isso, e eu gemo de dor, e eu vou convocar minha comunidade inteira e as igrejas para gemerem de dor e tristeza. Mas eu não vou aceitar que isso seja uma derrota, porque nada vai nos separar do amor de Cristo. E porque nada vai impedir que Deus complete o propósito e todas as coisas serão usadas por Deus para o bem daqueles que amam a Deus, os que foram chamados por Ele e que serão glorificados. Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, e em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou bem certo, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados. O que é anjo e principado? A gente tende a misturar os dois termos e não entender que quando os dois termos são usados, geralmente está fazendo uma diferença. Os anjos são poderes espirituais, os principados são as autoridades humanas, os poderes humanos. Então ele continua esse raciocínio de que ninguém me separa do amor de Cristo, e ele diz, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, e nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura e nem a profundidade, nem qualquer outra criatura. Então quer dizer que só criaturas que não podem me separar do amor de Deus. O que não é criado pode me separar, né? Quantas coisas existem, quantos seres existem não criados? De um lado, Deus. É um tipo de existência não criada, eterna, atemporal. Do outro lado, tudo que é criado.
E Paulo diz declaradamente, falando pelo Espírito Santo, nada criado poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a segurança. Essa é a boa notícia. Eu gosto de chamar isso de vez em quando, porque tem, em Efésios vai falar da armadura de Deus, tem tudo isso daí. Então, às vezes, uma língua fala de espada, aqui mesmo, em outros lugares fala capacete, a esperança, a bota, o escudo. Então, eu vou usar um vocabulário, eu vou usar duplo, um para as mulheres entenderem, desculpa meu jeito antiquado, eu cresci mesmo numa sociedade patriarcal, não tem jeito, e eu amo isso. Mas tudo bem, vamos lá. Para as mulheres entender, eu vou dizer assim, nós somos feitos de teflon, nada gruda. Para os homens, nós somos feitos de Kevlar. Sabe o que é, né? Ou Kevlar, como o pessoal fala. É manta balística que usa para fazer colete à prova de bala, ou o tiro não vaza. Essa é a nossa couraça. Nada me separa do amor de Cristo, por mais que eu gema nesse mundo. Nada me tira a garantia da vitória, porque Jesus Cristo é o Christus Victor, o Cristo vitorioso, o Rei dos Reis que já venceu contra tudo e todas as oposições. E eu sou co-herdeiro com Ele. Eu só estou gemendo porque eu estou esperando para tomar posse dessa herança. Mas essa herança me é garantida. E até a natureza está gemendo por mim e me esperando. Mas Deus, através do seu próprio Espírito, intercede por mim. E através do próprio Filho, encontrou do Pai plena justificação e um amor que é inabalável. Essa é a garantia que nós temos. Essa é a nossa identidade. Eu gosto de dizer que isso daqui é realismo com esperança. Porque algumas pessoas têm uma visão romântica da vida. É o que eu falei, a música do Bob Marley traduzida por tudo vai dar certo. Não, vai dar tudo certo no final. Não tem problema. Vai dar tudo certo. Isso é uma visão romântica. Depende do que você quer dizer com dar tudo certo. Vai ter dor, vai ter sofrimento, vai ter gemido. Mas a outra é a visão de um realismo pessimista. Está tudo errado, para o mundo que eu quero descer. Está tudo errado. Outra música, né? Mas o realismo com esperança é aquele que diz, esse mundo hoje geme, mas a redenção já bate a porta. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. E breve os reinos desse mundo seguirão a sua lei. Eu espero que, assim como é para mim, isso fortaleça você para a gente enfrentar o baque que precisar e enfrentar com alegria, com um assovio nos lábios ou uma canção nos lábios, porque somos mais que vencedores, temos um amor inabalável do qual ninguém pode nos separar e não há nada que vai atenuar a maravilha do que Deus vai revelar para nós e em nós, para o resto do mundo e da criação. Que Deus os abençoe, meus irmãos.